Agora que a gente viu como que a população ela é dinâmica e como que ela muda ao decorrer do seu tempo histórico, a gente vai ver como que ocorre a distribuição da população no espaço geográfico. Então a gente vai ver como que a população ela vai se distribuir pelo espaço, pelas diferentes partes do espaço. E para a gente ver como que ocorre essa distribuição, a gente vai relembrar alguns termos que às vezes a gente já tem ouvido, mas vocês talvez tenham se esquecido ou não fixaram muito bem. O primeiro desses termos, desses conceitos, é o conceito de densidade demográfica, que é a relação de pessoas em um determinado local comparada ao tamanho de tal local, a qual quanto mais pessoas em uma área, mais densa ela é. Então, densidade demográfica significa a relação de pessoas, então é a quantidade total de pessoas em um local, só que comparado ao tamanho de tal local. Quanto mais pessoas em uma área, mais densa ela é. Então, por exemplo, vamos pegar um lugar muito espaçoso, mas com pouca gente. Esse local, ele não é ele não tem uma grande densidade demográfica. Agora vamos pensar em um local que não é tão grande, mas que está cheio de gente. Ele é bem denso, ele tem uma grande densidade demográfica. Agora vamos pensar em um exemplo em relação a locais. Por exemplo, a cidade de São Paulo. É um local com muita gente que não tem um espaço tão grande assim, embora seja grande, mas tem muita gente. Então, ela é um local com uma grande densidade demográfica. Agora, se a gente for, por exemplo, pensar na Amazônia, obviamente é uma floresta e, apesar do seu tamanho grande, não tem uma grande população. Então, é um local que não tem uma grande densidade demográfica. Outro conceito que a gente, na verdade, tem que diferenciar são os conceitos de populoso e povoado. Basicamente, enquanto populoso está relacionado com a quantidade total de pessoas, então é a quantidade bruta de pessoas, povoado está relacionado com a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Então tem um pouco a ver com essa questão da densidade demográfica. Enquanto populoso, a gente pode falar, por exemplo, a China é o lugar mais populoso do mundo, então tem maior quantidade de pessoas totais, no caso, né? Quantidade bruta. Agora, se a gente for falar de povoado, a gente tem que pensar na questão de densidade demográfica. Quantas pessoas para o determinado local? Então, um local povoado é um local que tem uma grande quantidade de pessoas para um espaço que talvez não seja tão grande para aquelas pessoas. Então, agora que a gente vê esses termos, a gente vai aplicar isso na distribuição da população em si. A gente está vendo aqui um planisfério, né, de densidade demográfica do ano de 2018. Basicamente, as áreas mais escuras são áreas onde existe uma maior densidade demográfica, ou seja, tem maior número de pessoas pelo território em si. Enquanto as áreas mais claras é uma área que é menos densa, então ela tem uma menor quantidade de pessoas por área. Aqui a gente pode ver uma tabela também em relação à distribuição da população no espaço geográfico. Só que aqui a gente tem os números exatos da população, isso em 2017. A gente pode ver que a China e a Índia estão disparadas à frente dos outros países em relação à população. A gente tem ali o Brasil na quinta posição. Nesse caso aí está um pouco desatualizado, que o Paquistão passou o Brasil em relação à população. Mas dessa forma a gente pode ver como que a população é dinâmica em relação ao número total também. Então, a partir disso que a gente soube sobre a distribuição da população e sobre densidade demográfica, a gente vai diferenciar dois termos que caem muito no vestibular, que são os conceitos de anecúmenos e ecúmenos. Essas palavras meio difíceis, meio estranhas assim, mas o conceito é bem simples, bem básico. Basicamente, anecúmenos são áreas pouco povoadas, ou seja, correspondem em sua maioria em desertos quentes e frios. Por exemplo, Saara, Antártida. Então, são áreas com pouco povoamento, então não tem muita gente nessas áreas e correspondem maiorias em desertos. Então, são chamados de anecúmenos.
Os ecúmenos são o oposto dos anecúmenos. Então, são áreas com maior número de pessoas comparado ao seu espaço. Geralmente correspondem a centros urbanos e econômicos. Então, locais que têm um grande trânsito de pessoas, um grande número de pessoas acumuladas perto uma da outra. Então, por exemplo, São Paulo, Nova York, essas regiões onde tem um grande número de pessoas são chamados de ecúmenos. Então, anecúmenos são áreas pouco povoadas e correspondem em sua maioria em desertos, e ecúmenos são áreas com maior número de pessoas e correspondem a centros urbanos e econômicos geralmente. Agora a gente vai entender um pouco sobre algo extremamente importante no estudo da população, que é a taxa de crescimento demográfico. Basicamente, bem simples mesmo, é uma taxa que indica o crescimento da população ao longo de um período, em geral de um ano. Então é basicamente isso. Essa taxa ela vai ser essencial para a gente estudar a população, estudar o crescimento da população, e ela é diferenciada geralmente entre a taxa bruta, né, que a gente vai ver a taxa de crescimento demográfica bruta, que é simplesmente ver quanto que a população cresceu em um ano, e a gente tem também a taxa de crescimento vegetativo ou natural. O que seria essa taxa de crescimento vegetativo ou natural? É basicamente a diferença entre a taxa de natalidade, que é a taxa de filhos por mulher, e a taxa de mortalidade de um determinado local ou país. Então a gente vai saber quanto que a população cresceu, quantas pessoas nasceram, em relação à quantidade de quantas pessoas morreram. Outra taxa que vai ser essencial para a gente estudar o crescimento da população é a taxa de fecundidade. Vocês provavelmente já ouviram falar dessa taxa e basicamente ela é conceituada como a taxa que quantifica quantos filhos as mulheres vão ter. Então, é relacionada à quantidade de filhos por mulher. Basicamente, a gente tem esse mapa aqui. Esse mapa tá bem feio, mas foi o que eu achei. E esse mapa tá mostrando pra gente a quantidade de filhos por mulher, ou nascimentos por mulher, é, ao redor do mundo. E a gente pode ver que quanto mais rosa ou roxo, a gente tem uma menor quantidade de filhos por mulher, enquanto quanto mais verde, uma maior quantidade de filhos por mulher. A gente pode observar que na África e parte do Oriente Médio a gente tem uma grande quantidade de filhos por mulher, enquanto nas partes mais desenvolvidas, como na Europa, em parte da Ásia, na América do Norte, a gente tem uma pequena quantidade de filhos por mulher. A gente já vai saber um pouco mais sobre esses casos em específico, mas basicamente isso tudo está relacionado a acesso à informação, acesso ao planejamento familiar, acesso à prevenção sexual, entre outras coisas. E como a gente viu que tem uma grande diferença entre determinadas regiões em relação à fecundidade, a quantidade de filhos por mulher, a gente vai saber um pouco, basicamente, quais são os fatores que influenciam nessas diferenças nas taxas de fecundidade. Basicamente, são três. Os primeiros são os aspectos culturais, que vão ser essenciais na hora da mulher ter filhos ou também do pai ter filhos. Então, muitas das vezes a raiz cultural de determinados povos ou de determinadas famílias vai influenciar no fato de determinadas mulheres terem uma maior quantidade de filhos. Outro aspecto são os acessos a métodos contraceptivos e planejamento familiar. Então, regiões mais pobres, elas provavelmente não vão ter tanto acesso a métodos contraceptivos quanto regiões mais ricas e mais desenvolvidas. Isso vai afetar em relação à maior quantidade de filhos em regiões mais pobres, enquanto regiões mais ricas, mais desenvolvidas vão ter uma menor quantidade de filhos. Outro fator vai ser a urbanização. Isso é uma coisa um pouco bem específica, mas basicamente essa questão da urbanização tem a ver com a mão de obra na agricultura, que muitas vezes os pais querem ter mais filhos para que esses filhos vão trabalhar como mão de obra na agricultura, que muitas vezes é questão de subsistência para os próprios pais. Então eles trabalham para a própria subsistência e por isso eles têm filhos para que esses filhos vão trabalhar junto com eles, basicamente.
Isso tudo influencia na taxa de fecundidade, a gente só está vendo por cima, mas são várias outras coisas que influenciam que a gente vai estudando nas próximas aulas. Então, gente, basicamente é isso que a gente precisa saber para a gente ser introduzido ao estudo da população. Então, isso é uma introdução do que realmente é a população. A gente vai ver um pouco mais dessa área nas próximas aulas, mas basicamente, para introduzir vocês, é isso. Aqui estão alguns tópicos do que a gente aprendeu. Se vocês quiserem voltar e revisar ou mesmo perguntar, podem ficar à vontade. E é isso, muito obrigado por assistir. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida pode chamar. Não esqueçam de fazer a lista de exercício. E é isso.